Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Tiago, eu sou ministro de jovens da Igreja Batista Monte Oreb. Estamos em São Paulo, capital. Queremos compartilhar a palavra de Deus para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, fortalecendo o nosso coração e sabendo que Deus continua presente conosco, apesar de todas as dificuldades. Lembra daquela parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano? O publicano primeiro chega o fariseu no templo e ele começa a falar de si para si mesmo, ele não olha para Deus, ele se julga melhor que os outros, ele fala dos seus feitos, das suas obras, que resultam glória para si, não para Deus. E depois chega o publicano, que era julgado pela sociedade judaica, e ele chega ali meio acanhado, com seu coração temeroso, e ele bate no peito e pede misericórdia para Deus, e ele abre o seu coração para Deus. E o resultado dessa parábola, Jesus fala que aquele que desceu para a sua casa foi o publicano que desceu justificado para a sua casa, porque ele falou do seu coração, da sua alma, e ele não cumpriu um rito religioso ali, mas ele abriu seu coração de fato para Deus, para se relacionar com Deus, para se derramar na presença de Deus. E Jesus ensina em sua oração famosa, a oração do Pai Nosso, onde ensina aos seus discípulos e também ensina a nós como devemos orar. E essa oração se tornou famosa no mundo inteiro, em várias religiões. Mas essa oração não é para ser como um rito religioso, apenas para ser repetida, mas para ser refletida em nosso coração. E Jesus rebate isso nos versos anteriores sobre as vãs repetições, mas ele apresenta esse modelo para falar sobre justamente isso, se apresentar de uma maneira direta a Deus, com o coração aberto e um coração que esteja disposto a se relacionar com Deus. E antes de falar sobre a oração do Pai Nosso, eu quero falar da oração religiosa, que às vezes nos impede, muitas das vezes, de se relacionar com Deus. Então, a oração religiosa, ela vai muito para o nosso ego, ela é muito egocêntrica, ela tem muito um olhar para si mesmo, ela se volta sempre para si. Por mais que ela apresente palavras bonitas, doces, ela sempre volta para si mesma, egoísta. E quando ela se torna pública, ela é para chamar a atenção das pessoas, ela é para emocionar as pessoas, para impactar as pessoas, com uma forma teatral. Lembra quando nós íamos no cinema, nós nos emocionávamos, ou numa peça de teatro, nós ficávamos felizes, tristes, ou extremamente irritados. É isso que o teatro muitas vezes causa em nós, as emoções, mas as emoções estão aqui no agora, não passam para Deus, ficamos limitados. E assim são as palavras teatrais. Se elas não forem sinceras, com o coração aberto, seremos apenas fariseus, limitados pela nossa forma de orar, simplesmente pelo começo, meio e fim, ao invés de nos importar realmente com a verdadeira adoração ao Senhor. E também ela é irracional, focada e manipulada. Quando nós vamos ao shopping, nós compramos aquilo que nós queremos, e assim nós tratamos Deus como se fosse um produto que nós vamos comprar, algo que nós vamos adquirir, e que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, onde nós podemos requerer algo ou reclamar se aquilo não foi cumprido dentro do prazo. E não é algo mecânico que envolve essa oração religiosa, sem uso do entendimento, busca apenas coisas. Essa oração religiosa, litúrgica, é apenas limitadora, ao invés de libertar os nossos corações, entregar a Deus a verdadeira adoração através da oração. E a oração do reino que Jesus ensina lá no capítulo 6,
de Mateus, do versos 9 a 13, ele vai falar que essa oração é teocêntrica, que Deus tem que ser adorado, preocupada com a glória de Deus, preocupado com a exaltação de Deus. Isso mostra também que ela pode ser secreta para poder me derramar na presença de Deus, mostrar os meus sentimentos, e também quando ela for pública, isso vai ser uma extensão do meu secreto, não vai ser simplesmente uma forma litúrgica, mas será a verdade do meu relacionamento com Deus. Ela também é racional, focada no conteúdo, ela me traz confiança, porque eu estou me relacionando com Deus vivo. Eu não estou olhando para mim ou para dentro de mim mesmo, mas eu estou olhando para fora de mim, algo que transcende eu e todo o meu problema e toda a minha causa. Deus é isso que Jesus apresenta, Ele é maior, Ele transcende. E Ele também é espontânea, essa oração do reino, dependência de Deus, a busca de Deus e não por coisas. Então, Deus é o nosso Pai. Isso demonstra um relacionamento. E Jesus apresenta esses elementos no Pai Nosso. Ele apresenta esses pedidos, porque a oração de Jesus é um modelo e não simplesmente uma liturgia. É notável que pela sua brevidade, a sua simplicidade e abrangência, podemos encontrar as petições a Deus, podemos encontrar as petições a Deus pela humanidade, pelo pão de cada dia e pela exaltação de Deus, pelo reino de Deus. E isso é dirigida a Deus dos versos 9 a 10 e as necessidades humanas dos versos 11 a 13. E eu quero chamar a atenção que Jesus começa a sua oração ensinando a nós e aos seus discípulos ali, em primeiro lugar, que Pai Nosso. Essa oração nos faz entender, em primeiro lugar, que a oração, apesar de ser muitas vezes individualizada em nossos quartos, em lugares privativos, onde nós vamos estar, ela carrega esse efeito de comunidade. Ela não é isolada em si mesma, mas ela carrega esse efeito de comunidade, onde nós nos relacionamos, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós clamamos a Deus pelas dificuldades de cada um, onde nós recorremos ao Deus, ao nosso Pai. E não é só o meu Pai, mas é o nosso Pai. Aquele que confessou Jesus como seu único Salvador pode dizer com confiança, é o Pai Nosso. Além disso, Jesus remete que ao nós orarmos, nós não devemos olhar para nós. Parece tão óbvio, mas senão, quando nós orarmos, nós devemos olhar para algo que vai além de nós. Pai Nosso, que estás no céu. Estás no céu. Mostra a transcendência de Deus, onde Deus é maior e eu sou o menor. Onde Deus pode tudo e eu não posso nada. Onde Deus é soberano e eu sou finito. Onde Deus é infinito e eu sou pequeno demais para realizar as coisas sozinho, sem a dependência de Deus. E Jesus continua dizendo, santificado seja o vosso nome. Que o nome de Deus venha a ser santificado em nossas orações, e os nossos clamores. E Ele pede, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque Ele é soberano. Seja feita a sua vontade na minha vida. Jesus estava no Getsemane e disse, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. Devemos ter essa coragem, guiados pelo Senhor, falando, Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade e não a nossa. Que possamos entender essa verdade
E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O cuidado de Deus, a direção de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. É uma ação intercambiável. Deus nos perdoa, Deus nos perdoou, e a nossa ação tem que ser imediata. Nós também devemos perdoar aqueles que têm falhado conosco, aqueles que têm colocado dificuldade em nosso caminho, aqueles que são inimigos declarados. Nós devemos perdoar eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós devemos derramar a paz, porque Deus derramou sua paz em nosso coração. Nós merecíamos punição, mas Deus derrama a sua graça, o seu favor em nosso coração. Ele perdoa a nossa ofensa através do sacrifício remidor de Jesus. E nós temos uma nova vida, e nós podemos demonstrar esse amor de forma menor que a de Deus, mas refletindo o amor de Deus, perdoando, levando o amor de Deus às pessoas, perdoando aos nossos devedores, replicando o amor de Deus de forma menor, limitada, mas com a direção de Deus. E também Jesus fala: e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Não deixe que o meu coração temeroso tome conta de mim, mas me livre do mal, dos meus pensamentos, daquilo que me atormenta, e que eu possa encontrar paz no Senhor. E tem a outra parte que diz: pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, que eu e você possamos continuar orando ao Senhor, não da forma religiosa ou litúrgica apenas, mas que possamos rasgar o nosso coração perante Deus e falar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E essa verdade venha reinar em nosso coração hoje, e não somente hoje, mas todos os dias, declarando a Deus a verdade, que Ele é Deus, Ele continua sendo Deus em cada momento da nossa vida, e possamos, e na verdade nós temos livre acesso ao lugar chamado oração, onde eu e você podemos nos encontrar chamando Pai Nosso, porque Ele não é somente de um, mas é de todos aqueles que professam o seu nome, e temos essa liberdade no Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, continue nos encontrando nesse lugar chamado oração. Continue compartilhando essa mensagem de amor, de transformação, de esperança. Que o nome de Deus venha a ser exaltado através das nossas atitudes pequeninas, limitadoras, mas que possamos demonstrar a graça do perdão de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que possamos nos encontrar em breve. E um forte abraço e até mais.